Glórias a Deus. A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, glórias a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, glórias a Deus, ao qual o Senhor tem nos preparado, de estarmos aqui meditando na santa palavra do Senhor, mediante a sua graça, glórias a Deus e a sua misericórdia, que dura para sempre. Amém. São agora, irmãos, são exatamente 17 horas em ponto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós estamos aqui preparando, o Senhor tem preparado mais esse dia maravilhoso. Graças damos a Deus, né? Deus nos ter elegido desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé da verdade, a qual estamos retente e fiel à tua palavra e guardando no nosso coração. Amém? Meu irmão, minha irmã, quero agradecer desde já aos irmãos e às irmãs que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, a qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações, e aqui nós estamos apenas nutrindo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, não? Confiou em nossas mãos esta obra maravilhosa de expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o amor e o poder de Deus a toda a nação, a toda homem, toda a humanidade. Amém? E, irmão, esteja acompanhando lá no meu canal, lá YouTube, Jackson Antônio Alves, já entra lá no meu canal e vocês vão estar acompanhando lá, glórias a Deus, esta obra maravilhosa. E nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, a qual o Senhor tem nos concedido de nós lermos o livro de Atos, um livro muito maravilhoso, a qual nós estávamos falando, né, irmão, minha irmã, a qual nós estamos já, aleluia, meditando a sua palavra, né? Ou seja, em Atos aqui, capítulo 2, do versículo, a partir do capítulo 2, o versículo 37, a partir do 37 ao 47, glórias a Deus, irmão. Nós estamos falando o estilo de vida dos novos convertidos, né? A maneira de nós procedermos, né? O nosso exemplo, o nosso testemunho, e tudo isso já começa dentro do nosso lar, né, irmão? Minha irmã, que eu costumo falar. Porque é dentro do nosso lar, dentro de quatro paredes, que o Senhor nos conhece o nosso coração, e é lá que o Senhor quer derramar sua glória, glórias a Deus, quer tratar conosco. Meu irmão, minha irmã, eu costumo dizer que o nosso lar tem que ser a nossa igreja já começa dentro do nosso lar. É um pedacinho do céu, é o nosso lar, irmão, porque Deus nos instituiu um casamento e nos deu uma família maravilhosa, isso é dado de Deus, para que nós pudéssemos cuidar dos nossos familiares, respeitar os nossos familiares, amar a nossa esposa, os nossos filhos, e também inculcar a palavra do Senhor, né, irmão? Ao deitar, ao levantar, nas horas das refeições, viajando, brincando, de uma maneira informal, né? Ensinando a palavra do Senhor, amém? Já semeando nos corações dos nossos filhos. Então, irmão, nós estamos aqui, irmã, para mais uma vez estarmos meditando na palavra de Deus. Nós estamos lendo, eu gostaria que todos aí estivessem acompanhando com as escrituras sagradas, Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero agradecer todos os irmãos que têm acompanhado, né? Aqui fala, irmão, no versículo 37, das 3.000 almas batizadas. Eu não vou ler outra vez para nós ganharmos um pouco de tempo, irmão, mas vocês podem acompanhar a partir do versículo 37. E nós paramos aqui no versículo, como viviam os convertidos, nos 42 em diante, né, irmão? E perseveravam, vamos ler a partir do 42, né? E perseveravam com a ajuda de Deus e o guia do Espírito Santo, amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Glórias a Deus, irmão. Olha que maravilhoso, que bonito o proceder dos irmãos da era, no tempo primitivo, irmão. E eu costumo dizer, lá naquele tempo, outrora, né, no templo, naquele tempo primitivo, a igreja começando, de Atos, e eu costumo dizer que o desenvolvimento ministerial acerca dos dons espirituais
com relação à igreja primitiva não pode ser diferente da igreja atual, irmão. O proceder não pode ser diferente dos dias atuais que nós vivemos aqui, irmão. Esse é o procedimento de um servo, o testemunho, o exemplo, irmão. E nós estamos falando aqui, lembra que nós estamos falando aqui sobre, vamos dar uma recapitulada, glórias a Deus, nos capítulos que nós estávamos lendo, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor, glórias a Deus. Nós vemos, irmão, que, aleluia, que quase 3.000 almas foram batizadas, irmão. Lembra que nós falamos do Evangelho de Atos, Lucas, irmão. Ele tem escrevido, Lucas, né? Porque ele era testemunho ocular, né? Ele que conhecia bem, ele tinha ali, apontava tudo para Lucas, o escritor, o médico amado de Atos, né, irmão? Por causa daquela época a qual ele vivia, irmão. E ali ele mencionava, aí ele vivia ali, irmão. Então ele sabia muito, irmão, ali, porque ele tinha detalhes ali daquela época. Ele foi testemunho ocular dos fatos narrados ali, irmão. Ele vivenciava ali, irmão, e vivia ali, irmão. Então ele pôde ali, tá, com precisão, tá, explicando em detalhes, irmão, da maneira que ele escreve. Glórias a Deus. Nós falamos aqui também, aleluia, que Deus transforma o bem e o mal, né, irmão? Que, aleluia, a igreja foi perseguida e levou os cristãos fora de Jerusalém a pregar, a expandir, né, a dispensação, a expandir, aleluia, o reino de Deus, alcançando almas, né, irmão? Nós falamos sobre isso. Era o propósito de Deus. Glórias a Deus, irmão. Este é o modelo, irmão. A igreja de Atos se iniciava, nascia, irmão. Glórias a Deus. Nós vimos também que eles eram homens indoutos e letrados, e tanto Pedro como João, mas ele inspirado com coragem, com ousadia, com intrepidez, dada pelo Espírito Santo de Deus, né, irmão? Porque não podemos fazer nada sem que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, irmão, nos dando entendimento, sabedoria, nos capacitando, né, irmão? Deus não escolhe os capacitados, eles capacitam os escolhidos, irmão. E assim Pedro foi, ali quase 3.000 almas foram convertidas. O que se revelou a Pedro, a revelação foi verdadeira, era a manifestação do poder do Espírito Santo, revelando-se ali. Lembra que nós falamos, irmão, sobre isso, irmão? Então, e que a palavra de Deus lá atingiu os corações daqueles homens, do povo, compungindo-se-lhe o coração, irmão. É isso que Deus, o propósito de Deus é isso, irmão. Atingir os nossos corações, irmão. Transformar as nossas vidas pelo poder renovador, regenerador e transformador do Espírito Santo, irmão. Ele endurece, ele amolece os corações superficiais, os corações endurecidos, irmão. Aquele que resiste e não vira a palavra de Deus, irmão. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, pelo poder e a graça do Espírito Santo, e todo o seu ser então envolvido, espírito, alma e corpo, de tal maneira que eles ficam perplexos, irmão. Maravilhas e sinais e prodígios eram realizados na igreja de Atos, irmão, no início da igreja. E ali, irmão, nós não podíamos ter argumento, irmão, era incontestável, era algo que foi comprovado, não há como provar ao contrário, irmão, aleluia, do poder e a manifestação do Espírito Santo. Era visível diante dos olhos dele, irmão. Eles eram testemunho ocular. Glórias a Deus, irmão. Eles não tinham que questionar. E ali nascia, ali o Espírito Santo confirmava nos corações dele e fazia obra, né, irmão? Aleluia. E eles começavam a pensar diferente, a tomar uma posição diferente a respeito até mesmo do Messias, né, irmão? Eles interpretavam o Messias de uma maneira diferente. Até mesmo nós falamos dos ritos cerimoniais dos judeus, né? Eles seguiam rigorosamente a velha lei, do Velho Testamento, a lei mosaica. Eles tinham os ritmos, as cerimônias, os rituais dele, até mesmo em relação quanto ao batismo. Lembra que nós falamos, irmão, que eles tinham uma visão diferente, irmão? Então é isso que o Espírito Santo ele vem fazer, realizar na nossa alma, transformar, renovar, restaurar pelo poder renovador e regenerador. Aleluia. Nós falamos aqui também que ali então, aleluia, o poder do Espírito Santo havia se manifestado por meio da sua palavra, irmão. Nós podemos ver, e ali o arrependimento vinha ao coração judeu, o verdadeiro e genuíno arrependimento. Lembra, meu irmão, minha irmã? Porque a crença dos judeus,
a crença judaica, judaica, a rejeição das atividades formais em suas opiniões concernente concernente a quem era Jesus, porque a lei judaica, eles seguiam a lei por quanto do batismo, por quanto da purificação, feitas de muitos rituais que nós falamos, né, irmão? E todos eles eram associados à purificação. Então, eles começaram a entender realmente o significado do novo nascimento, que não era só o fato de ser batizado nas águas exteriormente, né, irmão, mas com um sentimento, né, irmão, interior, com um poder renovador interior dos nossos corações, né, irmão? Por isso que eu costumo dizer que não é somente pelas águas do santo batismo, irmão, mas é uma fé que está dentro do nosso interior, irmão. Simplesmente a fé é para nós em público, para nós confessarmos em público a nossa fé, irmão, para que todos possam olhar, mas é uma fé exterior que está de uma fé interior que está em nosso coração, né, irmão? O novo nascimento, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que há necessidade, nós temos desejo de ser descido às águas, porque o Espírito Santo testifica em nosso coração, irmão, aleluia, desta fé interior, dessa mudança interior, né, de mentalidade, intelecto, de sentimento, né, irmão? Não só exterior, como apenas ritos cerimoniais e rituais, né, irmão? Pela lei. Glórias a Deus. Esse é o verdadeiro e genuíno nascimento, pela manifestação do poder do Espírito Santo. Nós falamos, irmão. E os fariseus não tinham arrependimento, não aceitavam, porque eles honravam mais a lei da escrita, a lei mosaica, do que Jesus não cria. Jesus, nós falamos, né? Isso. Que eles, portanto, os judeus deviam entender que havia separação entre o ritual, cerimônia e a realidade da graça vinda pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos que o fim da lei mosaica, o fim do Velho Testamento era Cristo, né, meu? Aleluia. Pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus, né? Nós falamos pela sua morte e ressurreição, né? Ao verbo encarnar-se, despojou-se, né, da sua honra, do seu poder de glória que gozava nos céus, vindo em forma de homem, irmão. Aleluia. Para que pudéssemos ter uma vida nova, irmão. Lembra que nós falamos sobre isso, irmão? Glórias a Deus pela graça, irmão. Chamado pela graça. Então eles não podiam ter arrependimento, irmão. Eles honravam, eles não criam, embora eles viam os milagres, os fariseus, até mesmo o povo incrédulo, os fariseus, saduceus, eles viam o milagre de Jesus diante dos olhos dele, é claro, mas eles negavam o milagre, o poderio do nosso Senhor Jesus, né, irmão? Porque eles não aceitavam, porquanto eles eram culpados pelo próprio pecado de incredulidade, irmão. Nós vimos aqui, irmão. Glórias a Deus, amém, irmão? E agora nós vamos aqui, irmão, dar continuidade aqui. Vamos falar. Então, quase 3.000 almas, né? Nós falamos, aleluia, do batismo. Depois de que Pedro foi tratado pelo Espírito Santo, mudou a sua vida, né, irmão? Ele era covarde e agora é ousado e corajoso, irmão. Amém? Pois Jesus incentivou, pois Jesus investiu na vida de Pedro, meu irmão, minha irmã, e assim como Deus ele faz a nossa vida, né, irmão? Esta obra maravilhosa, irmão. Então a primeira igreja de Atos, da igreja de Jerusalém, foi crescendo, organizada com quase 3.000 almas no dia de Pentecostes. Nós falamos, irmão. E o estilo da igreja de Atos era ensino, comunhão, sinais, prodígios, sobretudo a salvação, irmão. Tá? Versículo 47, vamos lá. Olha que importante. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, irmão. Olha que maravilhoso. Então, irmão, esse é o verdadeiro objetivo, a visão da igreja, irmão, né? De salvar. Esse era um dom de Deus maravilhoso de salvar. Está acontecendo e vai continuar acontecendo nos dias de hoje, do dia a dia, né? Porque esta é a vontade de Deus por meio da sua misericórdia e da sua graça, do seu poder sobrenatural, irmão. Amém? Não, por isso que, pois, não pode ser diferente nos tempos da igreja primitiva de Atos, não. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, e sempre será, irmão. Não tem sombra de variação. Em Hebreus 13:8 ele fala, irmão. E assim como outros dons que Deus dispensa para a igreja. Por isso que é importante, meu.
Amém? Não é diferente, irmão, com relação aos dons espirituais, né? Aleluia. E os dons, a evidência de língua, por exemplo, os dons de língua era o diário viver da primeira igreja, irmão. E não é de admirar que eles contassem com a simpatia de todo o povo, dia a dia crescesse o número dos salvos, irmão. Hoje, meu irmão, infelizmente, irmão, nós somos como que adormecidos, irmão. Aleluia, a sua igreja nos dias atuais hoje, de uma maneira geral. Nós precisamos nos despertar, meu irmão e minha irmã, em busca desses dons, evidência de dons, de língua, esses dons espirituais que o Senhor tem sobre o seu celeiro, sobre os céus para derramar a tua amada igreja, meu irmão, minha irmã. E isso nós temos que buscar de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, irmão. Por quê? Porque isso é que vai edificar a igreja, edifica a si mesmo e alimenta a igreja, faz com que torne a igreja mais forte, irmão. Faz com que os irmãos venha ter habilidade, irmão. Faz com que a igreja venha criar maturidade, crescimento. Faz com que a igreja venha ser fortalecida no espírito, irmão. Faz com que, aleluia, os sinais e prodígios aparecem, surgem no meio do povo, irmão. Os dons de língua, dom de profetizar, dom de cura, dom de evangelizar, dom de ministrar a palavra, dom de evangelista, dom de diácono, dom de músico. Enfim, são vários os dons, meu irmão, minha irmã. E por isso que nós temos que buscar, irmão, para que a igreja seja edificada, alicerçada, unida, e que crie, que seja preparada sem ruga e sem mácula, irmão. Perdão. Por isso que é importante os dons ministeriais, os dons de Deus sobre a nossa igreja, irmão. Observe que quando Pedro fez o primeiro discurso, irmão, milagres de evidência de língua já tinham manifestada conforme o decorrer dos seus discursos, irmão. Se nós voltarmos aqui, ele fala, quem são esses homens? Porquanto esses homens estão embriagados, se nós olharmos aqui, não sei que parte que está, irmão, que Pedro fala, porquanto, bem no comecinho aqui, irmão, ele fala do dia de Pentecostes, glórias a Deus, irmão, mesmo Pedro, ele fala, glórias a Deus, irmão, da promessa, irmão. Vamos aqui descer do Espírito Santo. Eles mesmos diziam assim, o povo dizia, as pessoas viam, irmão, como era testemunha, glórias, amém, ora, estavam unidos ali e tal, quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu multidões que, se possível, perplexo, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Aqui está em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 5, irmão. Amém? Aleluia, Deus prosero, e outros, porém, zombavam, dizendo, esses estão embriagados. E outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados? Né, irmão? Está em Atos aqui, bem no comecinho do capítulo 2, né, meu? Do Alabassu de Cantar, do versículo 5 diante, irmão. É isso, irmão. E nós temos que nos embriagar do Espírito Santo, a palavra de Deus diz, aleluia, irmão. Amém? Para que, aleluia, haja essas manifestações, haja. A igreja está como que adormecida, precisamos despertar a nossa igreja, irmão. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Então, nós podemos ver, irmão, e havia cura, e o povo corria atônito para ver o milagre, pois crescia mais e mais a multidões de crentes, tanto homens e mulheres, agregados ao Senhor. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 4, 14, irmão, olha lá. Aleluia, o apóstolo fazem muitos milagres, e crescia mais, mas do restante ninguém ousava juntar-se. Eles, porém, o povo lhe tributava grande admiração, irmão. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, por causa das maravilhas que o Senhor realizava no meio dele, irmão. Amém, canaia, precisamos, ó Senhor, aleluia, buscar, irmão, aleluia, despertar a igreja, aleluia, adormecida, meu, ali que amasso de can, que havia amar, que haja um avivamento sobre a igreja, irmão, é isso que nós estamos necessitando, meu irmão, minha irmã. É muito gostoso falarmos, irmão, sobre o livro de Atos. Aleluia, irmão. Portanto, os apóstolos tinham agora a necessidade e a responsabilidade de instruir os novos convertidos. É isso que nós temos que falar, irmão. Porque o povo crescia. Né? E aqui no versículo aparecem 4 atividades fundamentais da igreja primitiva aqui, a partir do versículo que nós estamos lendo, a partir do versículo 42, meu irmão. Glórias a Deus. Olha aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma, comunhão. Na comunhão, na porta do pão e nas orações. Aleluia, Jesus.
Bendito, então nós temos que, aleluia, irmão, essas eram as atividades, irmão, esse eram o resultado do poder e a manifestação do Espírito Santo sobre a tua amada igreja, irmão. Precisamos, em primeiro lugar, perseverar na doutrina dos apóstolos, irmão. Aleluia, benicamaço de cantar. Se nós temos desejo de buscar os dons, irmão, para a edificação de si mesmo, da igreja, do crescimento da igreja, para que a igreja esteja preparada para o grande advento do Senhor, para o grande dia do Senhor, então, irmão, nós temos que também dar continuidade, perseverar na nossa oração, irmão. Nós não podemos ter um ministério, não podemos receber nada de Deus sem que você não coloque a sua vida de oração com Deus, irmão. É a única maneira, é o meio de comunicação que nós temos com o nosso Senhor. Glórias a Deus. Então, precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos, irmão. A uniformidade da crença em relação à pessoa de Jesus, baseado no testemunho ocular, irmão. Amém? De seus seguidores. Era essencial. Então, perseverado na doutrina dos apóstolos, irmão. Na palavra, na doutrina. Eles perseveravam. E os seus seguidores ali eram testemunho ocular. Amém, irmão? E eram testemunha ocular e de seus seguidores, era essencial isso aí, irmão. Então, pois então, é necessário também nós conhecermos a Escritura, a Sagrada Escritura, né? Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Que doutrina? A sua palavra, a lei da palavra do Senhor. É necessário conhecer, porquanto é um alimento da palavra de Deus, é tremendo, irmão. É fonte de bênçãos para a nossa vida, irmão, em todos os sentidos. Em João capítulo 5, versículo 39 fala: examinai as Escrituras, sagrada, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna. Porque julgais de ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Glórias a Deus, irmão. Então temos que lembrar, irmão, que a transformação, formação, ensino, comunhão, sinais e prodígio, crescimento da pessoa toda e da igreja, e sobretudo a salvação, é obra do Espírito Santo, irmão. Ele que nos ensina, ele que nos dá força, nos coragem, nos ensina a orar, porque não convemos, nos dá entendimento da sua doutrina, da sua palavra, irmão. Porquanto é preciso nós nos entregarmos ao Senhor. Amém, irmão? Passarmos por cima de todos, passarmos por cima de todos os obstáculos, irmão. Amém? E dar prioridade à palavra de Deus, irmão. Porque é uma tremenda de fonte de bênçãos para a nossa vida. Amém? Pois temos que lembrar que a transformação e tudo isso, irmão, é através do Espírito Santo de Deus. Amém? E depende de Deus, irmão. Depende do Senhor. Mas não podemos ficar de braços cruzados, irmão, esperando a palavra cair do céu. Precisamos orar, clamar, se humilhar aos pés do Senhor Jesus, ler a palavra de Deus e a praticá-la, irmão. Amém? A palavra vem do Senhor, mas conhecer a sua palavra, colocá-la em prática, irmão, para o Espírito Santo agir sobre a igreja, sobre a cada um de nós, irmão. Por que isso? Porque onde estiver o Espírito Santo de Deus, também está a igreja e a graça, irmão. Amém? Está lá. O Espírito Santo está ligado, irmão. Amém? Ele faz parte da nossa vida, ele habita em nosso interior. Podemos assim incorporado em nós, irmão. Pois o Evangelho de Cristo, sua doutrina, ensino e a presença do Espírito Santo é fundamental e importante para o crescimento e edificação da igreja, irmão. Amém? Quando o poder de Deus está, estou falando sobre a comunhão, sobre a doutrina dos apóstolos, irmão. E quando o poder de Deus está presente na igreja, os milagres, sinais e prodígios vai acontecer. O povo vai ver, pois produzem conversões, irmão, como nós lemos lá em Atos capítulo 14, 16, irmão. Mas há muitos ouvintes e poucos praticantes, poucos que querem compromisso com a palavra do Senhor, né, com Deus, né, irmão. Deixam as coisas concernentes do Senhor de lado e vão primeiramente buscar, deixam as coisas espirituais para buscar as coisas carnais. Podemos fazer assim, né, irmão? E quantas pessoas, nossos irmãos na fé, estão sentados aí, sem fazer nada, pregados na cadeira, sem fazer nada, só engordando espiritualmente, né, irmão? E não dividem o alimento, pois estão alimentados com a palavra de Deus, mas não pratica, não reparte com o próximo alimento, né, irmão? Que está sedento e faminto no espírito, né, irmão? Quantos estão aí? Há muitos crentes desanimados e que não querem trabalhar na obra do Senhor.
para ver a glória do Deus e entrar no céu, tem que o espírito, vamos dizer assim, irmão, até essa palavra de preguiça sair, irmão, de preguiça, desânimo, irmão. Amém? Da sua vida, pois, portanto, temos que colocar a mão na obra, ouvindo e praticando a palavra do Senhor, irmão. Né? Como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, né, irmão? Capítulo 4, do versículo 5, 6. O tolo cruza os braços e come a sua própria carne, né, irmão? Devora a sua própria carne, não é assim? Ou seja, ele está dizendo, ele está sem fazer nada e destrói a sua própria vida. A sua vida não anda. Glórias, ela retrocede. É melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, irmão. Por que estamos falando assim? O tolo destrói a si mesmo, irmão. Tá certo, pela sua indolência, ou seja, qualidade de indolente. Pessoas sem ânimos, que significa sem força física, espiritual também, preguiça, pessoas indiferentes, irmão. Amém? Ele destrói, irmão. Amém? Ele arruina a sua própria vida, irmão. É claro, irmão, que nós não temos que esperar de braços cruzados, irmão. É claro, não podemos esperar de braços cruzados. Nós não podemos esperar. Temos que trabalhar. Sim, fazer tudo. Sim, trabalhar, mas fazer tudo moderado, irmão. Amém, irmão? É bom e aumenta a dignidade da pessoa. Ou seja, viver uma vida equilibrada, uma vida plena e completa nas provisões da palavra de Deus, irmão. Amém? Portanto, na palavra de Deus. Amém, irmão? Mas fazer tudo moderado é bom. Amém? Não se tornar escravo do trabalho, sobrepujando e se deixar dominar a sua vida, irmão. Pois isso é fútil, é vaidade. Pois um pouco com a paz é melhor do que muito com o tumulto, irmão. Então aí tá aí, irmão. Quer dizer, não podemos também sobrecarregar, não podemos ser escravo do trabalho, ficar enfadado, irmão. Amém? Outras coisas que acontecem na nossa vida em prol só do trabalho, irmão. Tem que ter assim é na obra do Senhor, assim é a obra espiritual do Senhor. Por isso que tudo nós que fizermos temos que ser guiado e direcionado e controlado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Amém? Nós não podemos passar fome em vez de trabalhar. Temos que trabalhar, né? Mas temos que contentarmos com a porção que Deus nos dá, irmão. Porque todo o trabalho tudo aquilo que vem do nosso trabalho, do nosso suor, provém de Deus. É que Deus preparou com o nosso suor, do nosso trabalho, irmão. Então nós não podemos ter isso, adquirir isso mesmo, sem, do nosso trabalho, sem, por exemplo, com competições, com contenda. Não podemos sem competições, sem contenda, sem aflições, sem fadiga, sem cobiça. Né? Para quem me afadigo? Ponto de interrogação. Para quem me afadigo? Então, irmão, nós temos que adquirir sem aquela porção dada por Deus, irmão, que vem do Senhor, no tempo certo, no equilíbrio, né, de uma maneira completa, equilibrada e plena, nas provisões da palavra de Deus, irmão. Não se afadigar, não entrar em competições, não brigar, não ser escravo do trabalho, irmão. Amém? Então é isso, temos que trabalhar. Somente haverá atividades em abundância, a bênção, quando você deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, abrindo o seu coração, meu irmão? O apóstolo Paulo disse que os evangelistas são dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, irmão. Quando o nosso trabalho se processa dentro da igreja, é edificação, é fortalecer uns aos outros, em fé, amor e esperança, até que a igreja reflita os desejos e a semelhança da sua cabeça, que é Jesus Cristo. Está vendo que é fundamental, irmão, trabalhar? Isso nós lemos segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 17, fala. Vamos ler aqui. O tempo está se passando, irmão, glórias a Deus. Eu estou indo meio rápido. Por exemplo, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante nosso Evangelho, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim, pois, irmão, permanecei firmes, guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, ou seja,
Perseverar na doutrina, irmão, dos apóstolos. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Olha lá, irmão, que maravilhoso, irmão. Então tá aí. Devemos estar firme e retente a fiel palavra de Deus, as quais foram ensinadas pelo nosso Senhor Jesus e seus apóstolos, irmão. E não somente para nós defendermos a nossa fé, não somente para nós termos conhecimento e nos alimentarmos espiritualmente, ficarmos, mas visando treinar, apoiar, preparar, equipar, guiar, motivar, instruir, orientar outros cristãos, irmão, no caminho da fé, andando em santidade, justiça e provendo da verdade, irmão. Amém? Por isso que nós somos chamados. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler aqui também. Primeiro capítulo ali, irmão, glórias a Deus, capítulo 6. Aqui, irmão, olha, o exemplo dos Tessalônica, da igreja tessalônica, dos Tessalonicenses. Aqui ele fala aqui, ó. Com efeito, vos tornasse imitadores nós e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. Olha que maravilhoso, irmão. Isso que é o proceder o estilo de vida do novo convertido, irmão. É quando ele renasce no Espírito, na água e no Espírito, irmão. Amém? Renasce pelo poder renovador, regenerador e transformador do Espírito Santo. A mudança, irmão. Então tá aí, devemos aí, aleluia. Então precisamos perseverar na comunhão, irmão. Amém? Quando nós lemos aqui na doutrina dos apóstolos, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmão? Vamos ali, voltar ali, irmão. Amém? Olha como as horas passam, irmão. Amém? Alegram-se. Perseverar na comunhão. Alegrem-se, irmão. Versículo 46. Perseverar unânime no tempo, partir um pão em casa a casa e tal. Refeições com singeleza, com sinceridade. Amém, irmão? Na convivência com aqueles que criam ao mesmo Salvador. Na convivência, irmão. Amém, irmão? Precisava perseverar na comunhão, da comunhão, alegre-se na convivência com aqueles que criam no mesmo Salvador e amavam ao mesmo Deus, irmão. Amém, irmão? Tá aí. Precisamos perseverar na comunhão, alegre-se, irmão, na convivência com aqueles que criam no mesmo Salvador e amavam ao mesmo Deus, irmão. Amém? Que maravilhoso, irmão. Então tá aí, irmão, convivência, irmão, na comunhão, olha lá. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, irmão. Precisamos também perseverar na comunhão, é o segundo fato. Não só perseverar na doutrina, mas na comunhão, irmão. Essa é uma das atividades importantes que nós temos que falar, irmão. Ou seja, alegrem-se, irmão, na comunhão, no convívio com aqueles que creem no mesmo Salvador e amavam o mesmo Deus, irmão. Porque o Salmo maravilhoso, irmão, o salmista Davi fala, o Salmo 183, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hebron, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor as suas bênçãos e a vida para sempre. Olha que maravilhoso, irmão. É tremendo esse salmo. Ele tem uma rico conteúdo, irmão, uma significância, um conteúdo muito rico, irmão, muito profundo, irmão. Avião por lá, Massuri. Por que o salmista Davi dizia, irmão, nessa comunhão, salmista, então ele faz uma referência desse salmo, desse salmo, por quê? Porque ele era o desejo, assim como o desejo de Deus, de que o irmão vivesse em união, irmão, comunhão, né? A união fraterna. Olha que maravilhoso, irmão. É o que ele fala, é como óleo que desce sobre a barba de Arão, né? Sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e em toda a extremidade da sua orla, irmão, porque aqueles homens antigos, irmão, os sacerdotes, os reis, os homens orientais, aqueles homens, os sacerdotes, irmão, eles faziam os seus ritos cerimoniais, irmão, a sua festa, a sua cerimônia, os ritos com alegria, irmão.
Era alegria. Por quê? Eles faziam a sua cerimônia porque eles sabiam que iam adorar o Senhor. Com alegria. Eles recebiam o Senhor, irmão, no coração, irmão. Amém, irmão? E não estar ungido representava o que? A tristeza, a luta, irmão. Olha que importante o óleo era utilizado na cerimônia, irmão, na união dos reis, irmão, né? Do sumo sacerdote, era ungido com óleo especial, de especiaria, aromáticas, era um óleo, a unção, o óleo era, o azeite era de especiaria aromática, era muito caro, era especial, era derramado sobre as suas cabeças, irmão, o sacerdote, o sumo sacerdote, irmão, eram considerados, aí eles estavam considerados como purificados, irmão, e sagrados para exercer a sua função, irmão. Olha que maravilhoso. Lembra que o Nicodemos os sacerdotes eles eram